Olá pessoal, nas aulas anteriores nós estávamos vendo meios de prova. Nós já vimos o depoimento, confissão e a prova documental. Hoje nós iremos ver prova testemunhal. Nós iremos ver a quantidade de testemunhas que as partes podem apresentar, o conceito de prova testemunhal, quais são os fatos ensejadores da testemunha se transformar em uma testemunha impedida ou uma testemunha suspeita, a quantidade de testemunhas a serem apresentadas dependendo do procedimento, qual é o momento oportuno para a apresentação da contradita. Então isso tudo nós iremos ver no decorrer dessa aula. Primeiramente nós iremos conceituar o que seja prova testemunhal. Prova testemunhal é aquela que é fornecida oralmente por uma pessoa estranha à relação processual. Ou seja, ela não é parte, não é a parte do processo. Ou seja, nem é reclamante, nem é reclamado. Ela está lá para prestar o depoimento dela perante o juiz para contar a verdade, para poder auxiliar o Poder Judiciário em esclarecer os fatos controvertidos entre as partes. Então significa que a testemunha é uma pessoa física, distinta das partes, que vem informar o juiz. Aí ela se apresenta ou a pedido das partes ou por determinação do juiz. Isso quer dizer, somente por ordem deste. Sobre fatos suscetíveis de serem provados por esse tipo de prova. Em regra, admissível a prova por testemunha, que é aquela questão dos fatos controvertidos. Nós ainda temos que ver quais são os deveres da testemunha. Os principais deveres das testemunhas são comparecimento em juízo. As testemunhas comparecerão à audiência independente de intimação, e isso é previsto no artigo 825 da CLT caput. Prestar depoimento, isso quer dizer, a testemunha tem a obrigação de responder o que lhe é indagado e responder somente a verdade. Esse já é o terceiro dever dela. Isso quer dizer que a testemunha tem o dever de dizer a verdade. A testemunha não poderá fazer afirmação falsa ou negar a verdade, sob pena de reclusão de 2 a 4 anos. As penas aumentam de 1/6 a 1/3 se o crime é praticado mediante suborno. Aconteceu até alguma vez o caso do reclamante estava requerendo o adiamento da audiência, tendo em vista que a sua testemunha não tinha comparecido, e foi mostrar a conversa que tinha tido no WhatsApp para a juíza. Só que a juíza começou a ler e verificou que ele tinha prometido uma gratificação se a testemunha tivesse comparecido. Isso quer dizer, havia sido praticado suborno para a testemunha comparecer. Então se verificou ali que o intuito dele era subornar a testemunha para que fosse contar algo que ele desejava. Isso aí foi um fato notório, passou em vários sites noticiando isso aí, certo? Posso até depois postar para vocês o link onde contém essa informação para vocês ficarem atualizados. Nós temos ainda a questão no caso, se o servidor for público, se o servidor público, civil ou militar, e ele tiver que depor em hora de serviço. Aí o que é que acontece? Será requisitado ao chefe da repartição para comparecer à audiência designada. Ao que não comparecerem serão intimados, ex officio ou a requerimento da parte, ficando sujeito ainda à condução coercitiva, além das penalidades do artigo 730 da CLT, que é o quê? Multa de 1 a 10 valores de referência, caso, sem motivo justificado, não atendam à intimação. Isso aí é previsto no artigo 825, parágrafo único, porque, primeiro, as testemunhas comparecerão independente de notificação. Se convidadas, apesar de convidadas não comparecerem, elas serão notificadas, certo? Existem ainda fatos aos quais a testemunha não é obrigada a depor. Primeiro, que lhe acarretem grave dano, bem como ao seu cônjuge e aos seus parentes consanguíneos ou afins, em linha reta ou no colateral em segundo grau. Letra B, cujo respeito por estado ou profissão deva guardar sigilo. Nesse caso, nós temos principalmente, por exemplo, a situação do advogado, que ele não pode prestar depoimento sobre fatos que ele teve conhecimento na qualidade de advogado daquela parte.
Nós temos ainda a situação do crime de falso testemunho. Se a parte ele declara um fato como sendo falso, ele deixa de ser punível se antes da sentença aquela testemunha ela se retrata ou declara a verdade. Esse dispositivo penal, certo? Ele visa proteger a administração da justiça, principalmente a questão da lisura e do procedimento da coleta das provas. A reforma trabalhista, ela trouxe uma inovação. Qual foi? É aplicável uma multa, isso aí é previsto no artigo 793-C da CLT, superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido à causa, a testemunha que intencionalmente alterar a verdade dos fatos ou omitir atos essenciais ao julgamento da causa, sendo que a execução da multa será executado nos próprios autos. Ou seja, o que é que acontece? A testemunha faltou com a verdade. A aplicação de multa poderá ser de 1 até 10%. Nós temos ainda a aplicação desse artigo somente é aplicável a ações ajuizadas a partir de 11 de novembro de 2017. Isso é previsto na Instrução Normativa 41 de 2018 do TST, no seu artigo 10º. Ocorre ainda que a sua imposição, a da multa, será em sentença, devendo aí ser procedida a instauração do incidente, mediante o qual o juiz indicará o ponto ou os pontos controvertidos no depoimento, assegurados ainda o contraditório, a defesa e os meios a ela inerentes, além de possibilitar a retratação. Além dos deveres, as testemunhas também têm direitos. Quais são os direitos da testemunha? Serem tratadas com urbanidade, não lhes sendo permitido fazer perguntas ou considerações impertinentes, capciosas ou vexatórias, a recusa em responder às perguntas nas hipóteses do artigo 448 para inciso 1º e 2º do CPC, então deem uma olhadinha aí no que significa. Não poderá ainda sofrer qualquer desconto pelas faltas aos serviços ocasionada pelo seu comparecimento para depor, quando devidamente arrolada ou convocada. O que é que acontece? Nesse caso, a parte pega uma declaração e essa declaração ela entrega para o seu... A testemunha pega essa declaração, ela pega a declaração da secretaria dizendo que compareceu, pega e entrega ao seu empregador para que não haja nenhum tipo de falta. No processo trabalhista é diferente do processo civil, porque o artigo 459 do CPC, ele permite que as perguntas sejam formuladas diretamente à testemunha, certo? Começando por aquelas que arrolou ela como testemunha. Só que o que é que acontece? No processo trabalhista, o artigo 820, ele informa que as testemunhas serão ouvidas a requerimento das partes, seus representantes ou advogados, por intermédio do magistrado. Então ficou bastante claro que esse artigo do CPC não será aplicado no processo trabalhista, tanto que o TST emitiu uma instrução normativa, que é a 39/2016, tratando sobre esse artigo, dizendo que ela não será aplicada no processo trabalhista. Quais são os fatos que ensejam a produção de prova testemunhal? A prova testemunhal ela é sempre admissível, não dispondo a lei de modo contrário. O juiz somente indeferirá a inquirição de testemunhas sobre fatos provados por documentos. Aí temos, são fatos que são provados por documentos, desde que a prova documental não tenha sido objeto de impugnação, a qual presume-se verdadeira. Ou seja, se acontecer da parte impugnar o documento, aquele documento, se ele for particular, será inócuo. Então ele não será válido. Isso a gente viu na aula passada, na questão de produção de prova documental, que a gente viu que o documento particular, ele pode ser impugnado. A partir do momento que ele é impugnado, ele deixa de presumir-se como verdadeiro, tendo seu valor considerado inócuo.
A segunda situação em que o juiz indeferirá são fatos provados já por confissão da parte, ou seja, a parte já confessou que eram verdadeiros. Então, se a parte confessou que eram verdadeiros, não existe mais necessidade de provar. A confissão é a rainha das provas. Nós já vimos isso, então não depende de prova, fatos confessados. Ocorre que essa regra ela é inaplicável para as demandas que versarem sobre direitos indisponíveis. As confissões extrajudiciais dos trabalhadores devem ser vistas com restrição pelo magistrado, principalmente porque existe uma submissão do confessor ao poder diretivo do empregador, além da questão do princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas, previsto no artigo 9º da CLT. O outro fato que o juiz poderá indeferir a prova testemunhal é quando o fato, por sua natureza, só pudesse ser provado por documento. No entanto, essa restrição não é muito aplicável ao processo do trabalho, já que a forma não é a essência do direito do trabalho, além do princípio da primazia da realidade. Nós vemos que o que importa na questão do processo do trabalho é a verdade em si, é o que realmente acontece, é o princípio da primazia da realidade. Então, mesmo que a forma seja a regra, o magistrado deverá permitir a prova testemunhal, valorizando assim a busca da verdade real, que foi o que a gente mencionou agora, como forma de resolver a demanda que lá foi posta para ele. Nós vimos que a questão da primazia da realidade ela é super importante no processo do trabalho. Por quê? Porque a primazia da realidade ela é importante no sentido de que o que acontece de verdade é mais importante do que os documentos em si. Não estamos tirando o poder que o documento tem, mas a partir do momento em que eu impugno aquele documento dizendo que ele não retrata a realidade e eu apresento um testemunha que diz, não, isso aí não era verdade, isso aqui era, isso aqui era, isso aqui era, a força da prova da testemunha ela prevalece sobre a força da prova documental. Outra situação em que existe a admissibilidade da prova testemunhal é quando o fato, por sua natureza, isso aí é quando o juiz irá indeferir a prova testemunhal, quando o fato, por sua natureza, só puder ser aprovado por perícia técnica. Aí é nos casos em que tem pedido de insalubridade, de periculosidade ou de reintegração por doença profissional ou acidente de trabalho. Nós iremos ver agora quem é que pode ser testemunha. Porque existem algumas pessoas que não podem ser testemunhas. Quais são as que não podem? As pessoas incapazes, as pessoas impedidas ou suspeitas. No processo do trabalho, são tidos como suspeitos o parente até o 3º grau, o amigo íntimo e o inimigo de qualquer das partes. Essas são as partes que são considerados amigos íntimos. Mas aí nós temos ainda as testemunhas menores, as impedidas e suspeitas. Elas poderão prestar depoimento, mas serão independentes de compromisso, ou seja, elas irão ser ouvidas na qualidade de informantes e o juiz irá atribuir o valor que possam merecer. O juiz pode desconsiderar ela como prova, porque foi na qualidade de informante e na qualidade de informante ela não tem um compromisso de dizer a verdade. Ela está lá somente para relatar, já que é uma testemunha que não existe, é uma testemunha que não teve o compromisso, não prestou o compromisso do juiz de dizer a verdade. Se houver alguma restrição para a testemunha, a parte interessada deverá apresentar a contradita. A contradita ela deve ser apresentada entre a qualificação e o compromisso tomado pelo magistrado. Então, aquele momento em que a testemunha está informando o nome, o CPF e o endereço, após esse momento, é o momento que você tem que apresentar a contradita, antes do juiz informar a testemunha de que ele está lá para dizer a verdade, sob pena de incorrer no crime de falso testemunho, podendo ser processado e preso. Pronto, a contradita tem que ser apresentada entre esses dois momentos. Se, posteriormente, você quiser apresentar a contradita, vai estar precluso o seu direito. Você não poderá apresentar. Por quê? Tem que ser após a qualificação e antes do compromisso. Eu falei das testemunhas que eram consideradas incapazes.
A previsão da incapacidade é prevista no artigo 447, parágrafo 1º, do inciso de 1 a 4 do CPC. São incapazes o interdito por enfermidade ou deficiência mental, o que, acometido por enfermidade ou retardamento mental, ao tempo em que ocorreram os fatos, não poderia discerni-los, ou seja, ao tempo em que ocorreu, ele não poderia dizer realmente o que era ou o que não era, porque ele estava acometido de enfermidade ou retardo mental. Ou ainda, ao tempo em que, quando ele foi depor, ele não está habilitado a transmitir as suas percepções. Nós temos ainda que são incapazes o menor de 16 anos, ou seja, o menor que tem idade entre 16 e 18 pode ser testemunha. Contanto, ele não poderá ser processado por crime de falso testemunho, dada a sua impunibilidade criminal. Então, o seu relato somente valerá como de mero informante. Além desses, ainda temos a questão do cego e surdo, quando a ciência do fato depender dos sentidos que lhe faltam. São impedidos de depor. Nós vimos quem eram incapazes de depor, agora são os impedidos. O cônjuge, o companheiro, o ascendente e o descendente em qualquer grau, e o colateral até o 3º grau, de alguma das partes por consanguinidade ou afinidade, salvo se o interesse público exigir, ou tratando-se de causa relativa ao estado da pessoa, e não puder obter outro meio, outra prova, certo? Que o juiz possa reputar necessária ao julgamento do mérito. Também não é impedido de depor quem é parte na causa, ou seja, quem é parte na causa, se é reclamado ou reclamante, ele não pode prestar depoimento. Nós temos ainda que são impedidos os que intervêm em nome de uma parte, ou como tutor na causa do menor, ou representante legal da pessoa jurídica, o juiz, o advogado e outros que tenham assistido às partes. Aí nós falamos agora na questão, já falamos das testemunhas incapazes, das testemunhas impedidas, agora nós iremos falar das testemunhas consideradas suspeitas. São consideradas suspeitas o inimigo da parte. O inimigo da parte não é aquela somente considerada aquela pessoa que litiga contra uma das partes, até porque hoje o TST ela ditou a súmula 357 que diz o seguinte, que sumulou o entendimento de que não torna suspeita a testemunha o simples fato de estar litigando ou de ter litigado contra o mesmo empregador. Então, quando se argumenta na contradita que a testemunha tem um processo contra o empregador, os juízes indeferem a contradita com base na súmula 357. Por quê? Ele basicamente eliminou a questão da inimizade da parte, porque o mero litígio entre a testemunha e o seu antigo empregador não enseja a questão dela ser uma testemunha suspeita. Nós temos ainda como amizade suspeita o amigo íntimo da parte. Aí nós temos que conceituar o que seja amigo íntimo. É aquela amizade em que existe a afeição, certo? E por terem contato permanente ou por terem convivência. Hoje em dia, existem alguns juízes que acolhem a contradita com base em amizades das redes sociais, onde demonstram, isso aí são imagens, os encontros fora do ambiente de trabalho ou até mesmo em tempo posterior ao desligamento. Já aconteceu de um juiz ter acolhido a contradita quando se apresentado a ele fotos do reclamante com a testemunha, do reclamante com a testemunha bebendo em um bar. E aí a testemunha fez, não, mas isso aí foi na época que a gente trabalhava junto. Quando viu a questão da data da foto que tinha sido tirada, tinha sido após a saída do reclamante e após a saída da testemunha. Isso quer dizer o quê? Que após a saída deles, eles ainda continuaram mantendo uma amizade íntima. Isso quer dizer, ficaram sendo amigos e entre si se encontrando e comemorando e
tendo aquela amizade fora do ambiente de trabalho. Existe ainda aquela que tiver um interesse no litígio, ou seja, a testemunha ela tem que ser uma pessoa estranha à lide, então ela não pode ter um interesse na demanda. Esse interesse há de ser jurídico e objetivamente apreciável, para que a pessoa não seja compromissada. Então, nós podemos citar a questão do cargo de confiança, a questão da troca de favores. O que é a troca de favores? Eu chego para a testemunha e digo, tu depõe no meu processo e eu deponho no seu. Então, isso aí, existe um interesse no deslinde daquela questão. Nós temos ainda a questão da quantidade de testemunhas que podem ser apresentadas. Então, o que acontece? No procedimento ordinário, cada uma das partes não poderá indicar mais do que 3 testemunhas, salvo quando se tratar de inquérito para apuração de falta grave, caso em que esse será elevado a 6 testemunhas, artigo 821 da CLT. No procedimento sumaríssimo, o número de testemunhas é limitado a 2 para cada parte. É previsto no artigo 852-H, parágrafo 2º. Além das testemunhas das partes, o juiz, de ofício a requerimento do interessado, poderá ordenar a inquirição de testemunha referida nas declarações da parte ou das testemunhas. Isso quer dizer, quando a testemunha menciona um terceiro em que não está relacionado para ser, mas ele é importante para o deslinde da questão, o juiz pode determinar a sua oitiva, tanto de ofício quanto a requerimento do interessado. Pode ainda determinar a acariação de 2 ou mais testemunhas, ou de alguma delas com a parte. Quando ocorrer o quê? Quando ocorrer alguma divergência em suas declarações. Isso acontece quando uma parte fala que entrava às 8 e saía de meio-dia. Aí a outra diz que saía a testemunha diz que saía de 8 até 1h. Então, o que acontece? Como houve divergência das testemunhas, o juiz irá acarear as 2 até que chegue a verdade, certo? Mas aí isso é uma faculdade do juiz. A questão do comparecimento da testemunha. No procedimento, isso aí já mencionei anteriormente, as testemunhas comparecerão, nós temos 2 tipos de situações. No procedimento ordinário, certo? E no procedimento sumaríssimo. Vou falar agora no procedimento ordinário. No procedimento ordinário, as testemunhas comparecerão à audiência independente de notificação e intimação. E isso é previsto no artigo 825, caput, da CLT. As que não comparecerem serão intimadas de ofício a requerimento das partes, ficando sujeitas ainda à condução coercitiva, além das penalidades do artigo 730, multa, que foi mencionado anteriormente, caso, sem motivo justificado, não atenda à intimação. Isso é previsto no artigo 825, parágrafo único, ou seja, a testemunha comparecerá independente de notificação. Nós convidamos a testemunha, só que chegou no dia da audiência ela não compareceu. O que acontece? Nesse caso, a parte irá requerer que ela seja intimada para comparecer, certo? Essa previsão está contida no artigo 825, parágrafo único. Se após a intimação ela ainda não comparecer, aí o juiz pode ainda determinar a condução coercitiva, além da penalidade prevista no artigo 730, que é a questão da multa. Aí nós temos, foi como eu falei, nós temos 2 situações. Ela pode comparecer espontaneamente, eu convido e ela comparece. Então, mas aí o que acontece? Nós temos que prever a seguinte situação. Se o juiz lá constar que as testemunhas comparecerão independente de notificação e a parte consentir que elas comparecerão independente de notificação, o juiz ele poderá indeferir a notificação da parte porque a parte informou que elas iriam comparecer independente de notificação. Aí, se ela vier a faltar, presume-se que houve a desistência de escutá-la.
Nesse caso, a previsão é somente se houver nos autos a expressa manifestação das partes quanto a comparecimento independente de notificação. Então, nós temos a seguinte: ela compareceu, quer dizer, desculpa, ela foi convidada, mas não compareceu. O que é que acontece? O juiz vai determinar a intimação dela para comparecer. Vai ocorrer ou a requerimento da parte ou por determinação judicial diante de sua ausência. Nesse caso, haverá uma redesignação da audiência, ficando a testemunha sujeita tanto à multa quanto à condição coercitiva. Isso tudo que eu retratei ocorre no procedimento ordinário. Agora nós temos um procedimento sumaríssimo. O procedimento sumaríssimo, ele explicita no seu artigo 852-H, parágrafo 2º, que as testemunhas comparecerão à audiência de instrução e julgamento independente de intimação. Só que o que ocorre? Só será deferida a intimação da testemunha se ficar comprovado que ela realmente foi convidada e não compareceu. Então não adianta você chegar lá e dizer assim: ó, excelência, eu convidei, no procedimento sumaríssimo, eu convidei minha testemunha, mas ela não compareceu. Não, você tem que trazer a prova de que você realmente convidou ela, no entanto, ela não compareceu. Aí sim, diante da prova do convite feito à testemunha intimada, ela pode determinar a sua intimação. Aí, após ela ser intimada e novamente não comparecer, aí o juiz já poderá determinar sua imediata condução coercitiva. Isso aí é previsto no artigo 852-H, parágrafo 3º. Nós temos ainda a seguinte situação: se a testemunha for servidor público, civil ou militar e tiver que depor em hora de serviço, aí teremos que requisitar ao chefe da repartição a liberação para ele comparecer à audiência, para prestar depoimento. Como é que ocorre a produção de prova testemunhal no momento da audiência? Primeiro, serão escutadas de forma separada e sucessiva, primeiro a do autor e depois a do réu, de modo que uma não escuta o depoimento da outra. Pode, dependendo do encargo probatório, do ônus da prova, que isso aí é um assunto que a gente ainda vai ver, certo? O juiz pode determinar a inversão dessa sequência, mas aí a praxe primeiro serem escutadas as testemunhas do reclamante e após serem escutadas as testemunhas do reclamado. Aí, como mencionamos anteriormente, ela será qualificada, vai ser declarado seu nome por inteiro, profissão, residência, estado civil, bem como se tem relação de parentesco com a parte ou interesse no objeto. A partir dessa qualificação é que você poderá contraditar ou arguir a incapacidade, impedimento ou a suspeição. Após isso, se você não contraditar e o juiz prestar o compromisso, não vai ser permitido a parte contraditar, porque ocorreu a preclusão. Nós temos, esse é o momento que tem para a parte poder arguir a contradita, certo? O motivo que ela não pode prestar depoimento. Ocorre ainda que, quando apresenta a contradita, se a testemunha disser: não, eu não sou amigo não dessa parte, o que é que a parte que contraditou pode fazer? Então você está lá, sentado na sala de audiência, você apresentou a contradita, chegou o momento, apresentou a contradita, a testemunha está negando: não, isso aí eu não sou, não acontece. A parte que contraditou, ela tem a faculdade de provar a contradita, tanto com documentos como com testemunha, até 3 apresentadas no ato e inquiridas em separados. Se for provado ou confessado os fatos, o juiz irá dispensar a testemunha ou lhe terá o depoimento na qualidade de informante. Naquele caso que eu mencionei a respeito da questão do Facebook, que trocava tudo, a testemunha negou que fosse amigo.
Aí, o que foi que aconteceu? Eu fiz, não, excelência, além disso aqui, dessa prova, eu ainda tenho uma testemunha lá fora que vai comprovar o que eu estou alegando. Então, além dos documentos que eu tinha para comprovar a contradita, eu ainda tinha uma testemunha lá fora que disse que eles eram realmente amigos íntimos, de um ir na casa do outro, de saírem para confraternizar após o trabalho, e essa relação permaneceu após o desenlace contratual. Com a reforma trabalhista, o artigo 793-C da CLT previu a aplicação de multa de 1 até 10% do valor corrigido da causa a testemunha que intencionalmente alterar a verdade dos fatos ou omitir fatos essenciais ao julgamento da causa, sendo que a execução da multa será feita nos mesmos autos. Então, o que é que ocorre? Há o pagamento da multa de 1 até 10% para a testemunha que ou alterar a verdade ou omitir. Essa alteração somente é aplicada a partir das ações ajuizadas a partir de 11 de novembro. Contudo, a sua imposição ocorrerá em sentença, devendo ser precedida a instauração de incidente mediante o qual o juiz indicará o ponto ou os pontos controvertidos no depoimento, assegurar-se o contraditório, a ampla defesa ou os meios inerentes a ela, além de possibilitar a retratação. Isso eu já mencionei anteriormente. Tudo isso aí já foi, mencionei anteriormente, inclusive até a instrução normativa, que foi a 41 de 2018. O depoimento prestado em juízo é considerado serviço público. A testemunha, quando sujeita ao regime da legislação trabalhista, ela não sofre por comparecer à audiência, ou seja, ela não pode sofrer nenhum tipo de penalidade, perda de salário nem desconto no tempo de comparecimento ao serviço. O indeferimento da prova testemunhal pelo magistrado, se não for justificado, pode implicar na questão do cerceamento do amplo direito de defesa, gerando assim a nulidade processual, a qual deverá ser arguída em razões do recurso ordinário pela parte interessada. Nesse momento é bom vocês frisarem que o que acontece? Você tem que, foi indeferido, a partir do indeferimento você consignou seus protestos, não esqueçam de renovar em razões finais o seu protesto que você representou. Ou seja, você tem que protestar no momento do indeferimento e, além disso, renovar nas razões finais. Se você não renovar nas razões finais, você não poderá, em preliminar, arguir a nulidade, sob pena de não ser conhecido. Você pode até arguir em preliminar, mas corre o risco de não ser conhecido por não ter renovado nas suas razões finais. Se você gostou do vídeo, certo? Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, clique no sininho, certo? E beijo da Ju!